Muito bom dia, você que é no nosso canal do YouTube da Pai Passos. Eu sou o Edmar Gonçalves, vamos para mais uma edição aqui do Pode Incluir. Hoje eu vou receber aqui o Dr. Júlio Musetti. Ele é médico pediatra, espero que eu tenha falado o nome dele corretamente, não tenha falado errado. Dr. Júlio, seja bem-vindo ao nosso Pode Incluir, obrigado por aceitar o nosso convite. Edmar, obrigado a todos aí que nos acompanham. Isso é um bate-papo legal, né? A gente puder contribuir de alguma forma, a gente está aí. Mas obrigado pelo convite. Dr. Júlio, primeiro vamos... Quem é o Dr. Júlio? Como foi sua infância? Por que fazer medicina? Essas perguntas você responde de acordo com seu conhecimento aí, por favor. Então, o Júlio Musetti começou, né? Hoje eu tenho 36 anos, mas desde pequeno, né? Sempre achei a área da medicina fantástica, a questão do cuidado. Eu lembro quando eu era pequeno, duas situações assim, me chamou muita atenção. Uma vez minha avó foi no oftalmologista, e o oftalmologista, olhando no fundo do olho dela, né, me chamou: olha aqui pra você ver, rapazinho. Não parece o céu atrás do olho? Realmente, no exame, você via um tanto de estrelinha. E aquilo marcou muito. E depois minha mãe ficou grávida do meu irmão. Nós temos uma diferença aí de 12 anos. E quando ela foi fazer o pré-natal, o médico mostrava, né? Lá, seu irmãozinho e tal. Olha o coração, mas vamos vir. Então, desde então, assim, foi duas situações que me marcou muito, assim, sobre a vida. E com o passar do tempo, a medicina cada vez foi se delimitando mais aí para esse caminho. Então, aí eu acabei, né, fiz um colegial, né, durante o colegial eu fiz um curso de eletrotécnica, né, é 1 ano e meio de um curso, só que eu vi que estava meio fora da minha maior aptidão, e acabei fazendo um cursinho para vestibular, tendo um interesse cada vez maior pela medicina. Fui para Pouso Alegre, né, esse ano fazem 10 anos de formado. Aí fiz os 6 anos de medicina. Durante a faculdade, eu tive minha primeira filha, a Maria Júlia, minha esposa Caroline, né, hoje. E voltei para Passos, fiz pediatria, 2 anos aqui, né, então voltei para casa. Depois vi um interesse maior na parte da neurologia infantil, né, era uma área que tinha essa carência na região, eu via a necessidade desse cuidado para essas crianças. Fui para Curitiba, no Hospital Pequeno Príncipe, que é um dos maiores hospitais pediátricos do Brasil, né, até da América Latina, um hospital de referência. Fiquei 2 anos lá, aproveitei, já fiz um mestrado. Aí veio a pandemia, no final. Retornei para Passos e hoje também na luta, né? Nesse meio tempo ainda fui abençoado com as gêmeas, a Laura e a Luísa. E a gente constituiu a família aí. Então, um pouquinho da história. Ah, você é pai de gêmeos também? Gêmeas, isso. Eu também sou gêmeos também, meu irmão também é gêmeos comigo. Meu irmão fez engenharia civil. Você falou que fez eletrotécnico, mas negócio de tomar choque não dá certo, não. Não. Negócio de choque. Foi uma experiência boa, assim. Eu quando fiz o colegial, né, assim, eu tinha muita dificuldade em matemática. Nunca gostei muito de matemática, não. Então foi uma forma de focar ainda mais e entender, né, estudar um pouco mais. Acho que a gente tem dificuldade, às vezes tem que focar um pouco mais, direcionar. Mas foi um período bom, foi 1 ano e meio, muitas amizades. E acho que conhecimento nunca é demais, né, nunca é inválido. Então foi um período de experiência interessante, mas e depois realmente, né, a vocação maior era para medicina. Doutor, o pessoal fala muito do senhor quando vai falar de pessoas, como é que eu vou dizer aqui? O pessoal fala muito neurodivergentes, autismo, qual que é o correto aqui a gente falar? Porque assim, hoje a neurologia infantil, ela envolve uma gama muito grande de condições, situações, né, transtornos do neurodesenvolvimento. É que hoje, quando a gente fala da neurologia, a gente vai falar realmente dos transtornos como autismo, TDAH, paralisia cerebral, epilepsia, síndromes genéticas, né, algumas condições associadas, transtornos de aprendizagem. Então é uma área muito grande. Essa questão da terminologia, né, com o passar do tempo, acaba tendo algumas alterações, né, quando a gente fala do neurotípico, do atípico, mas a condição é sempre pôr a pessoa, a criança, antes, né, de qualquer situação, de qualquer condição, entender, né, que tem uma família, que tem uma criança, que tem um adulto que sofre com alguma situação, e a gente precisa de tudo, né, para dar mais qualidade de vida, melhorar a funcionalidade dessas crianças, e isso que tem que ser o objetivo nosso. Até que idade uma criança tem que ir a um pediatra? O pediatra mesmo vai depender muito, né? A gente fala que hoje, praticamente, por exemplo, na Santa Casa, né, que é uma referência nossa, até aos 13 anos o atendimento da pediatria. Depois já acaba passando para a parte clínica. A gente sabe que tem essa lacuna, né, dos 13 aos 18 anos, a gente fala muito da herbiatria, que vai cobrir essa lacuna, que cuidaria dos adolescentes, dos jovens, né? Mas ele fica nesse limiar aí, dos 13 até os 18.
vamos pegar essa faixa de idade, dos 13 até os 18, né? Você disse que quando o senhor pega alguém que tem algum tipo de deficiência, o senhor vai ter que atender. O senhor prefere explicar a situação para a mãe, para quem está acompanhando, ou para a pessoa que tem algum tipo de deficiência? Depende muito de cada situação, né, Edmar? Assim, tem crianças e adolescentes que a gente sabe, né, que tem uma compreensão. Mesmo com alguma limitação, a gente consegue passar uma informação, um entendimento. Na consulta, eu sempre tento começar pelo paciente mesmo, né? Ver o que a gente consegue arrancar dele, o que ele consegue fornecer de informações. E a partir disso, né, complementar com os pais responsáveis, né? Então, o direcionamento é para o paciente. Mas em algumas situações a gente sabe que a criança tem, às vezes, uma comunicação não verbal, uma dificuldade maior de cognição. Então, às vezes, realmente, o responsável vai ser o principal fornecedor de informações para a gente. No caso de uma pessoa que tem a comunicação verbal, como é o meu caso aqui, né? O senhor tenta lidar da melhor maneira possível com a pessoa mesmo. Sim, é o alvo da consulta. O atendimento é para a pessoa, né? O responsável pode contribuir de alguma forma, né? Uma informação um pouco mais precisa, que às vezes a pessoa não vai saber passar para a gente. Quando a gente vai ver a história antenatal, de gestação, desenvolvimento, então o responsável pode contribuir mais com esse período, que a gente não vai ter memória, não vai ter recordação. Mas a partir do momento que a gente já tem esse autocontrole, uma definição maior, né, como ser humano, de, assim, de propriedade, de cognição, aí a gente quer assumir esse cuidado. Como que a gente pode trabalhar essa questão para as famílias tentar ajudar a pessoa que tem um tipo de deficiência a ter um pouco mais de independência? E esse que é o foco, né, irmão? É independência, autonomia e qualidade de vida. Eu acho que o grande ponto, nossa maior dificuldade na prática é diferenciar, né, o que é uma dificuldade do que, assim, o que a pessoa não consegue fazer do que ela não quer fazer. Que algumas situações a criança não quer fazer, né? Mas ela dá conta, ela tem essa capacidade. Eu acho que na prática a gente conseguir diferenciar isso. O que ela dá conta é do que ela não quer fazer. Porque tem algumas situações que você não quer, porque tem uma outra pessoa que vai fazer por você. Então acho que o maior cuidado vem em cima disso. Eu só ri aqui porque você falou Neymar. Quem dera se fosse o Neymar. Mas eu chamei de Maia mesmo. Meu nome. Tranquilo aqui. O senhor viveu essas experiências todas já. Qual foi a mais difícil que o senhor teve de atendimento, assim, numa clínica ou no consultório, de lidar com alguém com algum tipo de deficiência ou que não tem deficiência? Nossa, são situações corriqueiras, né? No consultório, na clínica, em um hospital, a gente lida com diversas situações, né? Mas eu falo assim, uma que eu lembro muito, eu estava no 5º ano de faculdade e teve um acidente de um caminhão com um ônibus de trabalhadores. Aí o hospital acionou o plano de contingência e foi uma situação assim que marcou muito, porque não parava de chegar acidentado, não parava, não parava. A gente não conseguia pôr assim, o nome da pessoa, em muitos casos a pessoa não conseguia falar direito, então a gente ia marcando por vítima, né? Vítima 1, vítima 2. E era um processo de triagem, quem já ia direto pro bloco, quem a gente conseguia fazer exame. Então foi um acidente muito feio na época. Eu lembro que isso marcou muito, porque eu não parava de chegar paciente, né? Acho que foram mais de 25 acidentados, assim, casos graves, fratura exposta, sangramento. Então eu lembro que isso foi bem marcante. Você já viveu uma situação dessa assim, na infância, de ter machucado, assim, ter que te dado muito ponto? Não, até que não. Nesse ponto eu era uma criança menos custosa, assim, de machucar, de Não, lesão. porque... Me deu, isso, e eu não tive muito trabalho, não. Aí eu lembro minha mãe falava pra mim assim, Edmar, vai, eu morava lá no Glória, a mãe falava assim, Edmar, vai lá na oficina do teu pai buscar pra mim limão e tal. Eu fui assim. Aí tava na rua, assim, pensando na rua, só eu, o cara de moto e mais ninguém. O cara veio assim, bateu bem no meu peito, aqui, assim, eu cortei a boca, assim, fez um S, aqui, assim, deu uns 30 pontos aqui na boca, assim, fez um S aqui, assim, inteirinho. Eu nunca tive de uma situação assim, não, graças a Deus. Outra hora também que a gente foi jogar bola, assim, aí na quadra depois de minha casa tinha um alambrado lá, a gente chutava a bola, passava no meio do alambrado, assim, no alambrado da rua, assim, no alambrado da tela, assim, a bola ia pra rua, aí eu fui passar lá pra poder cortar caminho, cortei o joelho, deu uns 6 pontos no joelho. Sério, custoso mesmo. Não, vai, fazia eu tinha que divertir a pessoa. Não é porque eu tenho esse visual que eu vou ter que ficar quieto só em casa. A pessoa tem essa mania de achar que a gente é coitadinho, que a gente não pode divertir. Não, eu me divertia, eu não tava no meio do povo, brincava com todo mundo, tava nem aí, e sou assim até hoje. Como que o senhor vê essa possibilidade das mães não
não tratar a pessoa com algum tipo de deficiências como um coitado, como não deixa ele brincar, não deixa ele conviver com as outras pessoas que não tem deficiência, não deixa ele... Como você vê esse lado? Você acha que tem que deixar mesmo a pessoa conviver para ter uma sociedade mais inclusiva? Onde a gente fala muito do capacitismo hoje, né? E o capacitismo começa dentro de casa, né? Em diversas situações. O que pega muito, acho que é isso mesmo, né? A gente não pode, por essa bolha, blindar. Porque é aí que a gente vai ver as maiores dificuldades, né? No convívio social, nas trocas, na escola, nos relacionamentos. E se a gente não começar isso dentro de casa, a dar essa independência, essa autonomia, tirar desse plástico, tirar dessa bolha, a gente não consegue isso para essas crianças, né? E essas crianças de hoje vão ser os adolescentes de amanhã, vai ser os adultos lá da frente. Então, essa questão a gente tem que trabalhar cada vez mais e da maneira mais precoce possível, né? Eu pego muito no pé das mães desde o período inicial, né? Desde quando são bebês mesmo, né? Porque é um processo de construção. Não vai ser uma virada de chave. Agora não é mais criança, é adolescente, que vai mudar tudo. Se a gente não começar lá atrás, a gente não colhe o resultado lá na frente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão do capacitismo, porque é uma limitação geral. Começa dentro de casa, mas depois passa para a sociedade, passa pelas escolas. Então a gente tem que ter muita responsabilidade com esse tema. Remédios que o pessoal que tem mais autismo toma, muitos remédios controlados. Chega alguma período que eles pode parar de tomar esse remédio ou vai ficar para a vida inteira? Como que fica isso? Chega algum caso de a pessoa poder parar de tomar? Você fala especificamente do autismo, Edmar, não tem nenhuma medicação para o autismo, né? Nenhum remédio é para tratar o autismo. As medicações são para tratar sintomas, seja uma agitação, uma agressividade, uma irritabilidade, uma insônia. Sintomas. Então a medicação não trata sintomas. A gente espera que com a evolução, o desenvolvimento, com a maturidade, com terapias, com suporte escolar, um suporte familiar adequado, esses sintomas vão, né, melhorando, tendo uma intensidade menor, para que a gente consiga, né, fazer a redução e, em muitos casos, até a suspensão da medicação. O Jolene fez uma pergunta para o senhor lá numa entrevista que você deu na Rádio Indy. Acho que uma pessoa perguntou quem que poderia dar o diagnóstico lá. O senhor disse que psicologia também pode dar esse diagnóstico. Quando a gente fala do diagnóstico mesmo, o grande ponto, assim, a parte médica fica responsável pela classificação de doenças, né? A gente acaba com o laudo um pouco mais formalizado, mas a equipe multiprofissional é essencial nesse processo para uma construção mais assertiva. Isso envolve a psicologia, a terapia ocupacional, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, psicopedagogos. Então, todos os profissionais, né, entram nesse processo de construção para um diagnóstico. Então, um diagnóstico não tem que ser feito em duas mãos, né? Ele é feito em várias mãos. Então, é um trabalho de associação e de construção bem maior. Quando a gente fala de diagnóstico clínico, o que é um diagnóstico clínico? Que não tem exames específicos para essa confirmação. Então, você não tem uma ressonância, uma tomografia, um exame de sangue que vai confirmar um diagnóstico desse. A gente pede alguns exames para descartar outras situações, mas não para confirmar. Então, por isso que a visão multiprofissional é essencial, né? E a gente tem que ter esse trabalho cada vez mais horizontal para ter sucesso. O senhor trabalha hoje aqui na APAI, atende uma vez por mês? Como que é essa periodicidade do senhor aqui? E como que o pessoal também pode procurar o senhor para poder, caso o senhor, não sei se o senhor atende particular ou não, algum plano de saúde? Hoje, o atendimento aqui na APAI são 2 vezes, né, ao mês. A gente faz o atendimento aqui. Às vezes, como tem uma demanda, às vezes uma necessidade, uma demanda diferente, a gente consegue, né, às vezes, um atendimento extra, em algumas situações. Mas hoje o foco é aqui, né, eu faço esse atendimento. Tem um consultório particular que eu atendo, né, que é na Clínica Evolve, lá em frente ao Burger King, na Avenida da Moda. Faço, né, o atendimento pelo Plano Santa Casa, que hoje eu sou, né, do corpo clínico. E a gente tem esse cuidado, né, na assistência hospitalar também, então a gente dá um suporte pela neurologia infantil de todo o hospital. UTI infantil, UTI neonatal, UTI cardiológica, enfermaria, né, quando chega alguma urgência a gente dá uma assistência. Então é um leque grande. A gente atende também algumas parcerias com algumas prefeituras da região. Então é um atendimento bem amplo aí. Quando é chamado para participar de algumas palestras, algumas falas assim, em eventos públicos. Como que o senhor se sente quando o senhor é chamado para poder participar desse tipo de evento? E o senhor pretende criar um sistema de palestras para o senhor?
Hoje a futuramente? gente faz essa questão dos eventos muito na região, né, igual Abril, né, que é o mês de conscientização do autismo. A gente foi em diversas regiões, né, Muzambinho, Guapé, Juruáia. No ano passado, no final do ano, a gente fez São Tomás do Aquino, Nova Resende. São várias prefeituras, né, que a gente consegue fazer essa parceria para levar um pouco de conhecimento, informação, ter uma troca. Então são trocas bacanas, né, que a gente consegue realizar com profissionais da saúde, profissionais da educação, da parte social. É muito interessante que vários desses eventos, né, a gente conta com a presença de lideranças, né? Algumas vão prefeito, vice-prefeito, secretário de saúde, educação, social, porque hoje quando a gente fala de inclusão, fala de transtornos, a gente fala de infância, a informação tem que chegar para todas as esferas, né? Hoje a gente não faz um trabalho isolado. Se não tiver todo mundo envolvido, né, nesse cuidado, a gente nunca vai ter sucesso. Então, o que tem sido interessante nesses eventos é isso, né? É a gente conseguir juntar diversas parcelas da comunidade, todo mundo em prol de uma mesma causa. Hoje em dia tem muitos médicos, muitos profissionais de várias áreas que fazem conteúdo para redes sociais. O senhor pretende aplicar esse conteúdo também que o senhor tem, esse conhecimento que o senhor tem para poder também divulgar também nas redes sociais, tipo Instagram, Facebook, YouTube e outras redes mais? Hoje a rede social que eu mais utilizo é o Instagram, né? O Instagram é uma ferramenta que eu utilizo bastante. A gente tem um número bacana aí de seguidores, então a gente tem bastante troca com eles, principalmente pela região, né? Passos hoje é um polo de saúde, então a gente já atende inúmeras cidades aqui da região, então a gente acaba tendo essa conversão para cá. E as redes sociais é uma forma de conectar, né? Então a gente pega paciente distante, Painhos, Doresópolis, Divinópolis, chega a vir para cá, Guaxupé, Nova Resende, Paraíso, Franca, tem paciente de Batatais. Então, assim, é uma região muito ampla nossa. E as redes sociais a gente consegue fazer essa conexão, né? E isso é bem bacana, porque a gente vai criando, né, uma troca com essas famílias, um processo maior de segurança, em alguns casos uma conexão maior, que eu acho que é fundamental para o sucesso do tratamento. Qual o tipo de pergunta que você mais responde lá? É muito relacionado hoje ao autismo e ao TDAH, né? Então, quando a gente fala do autismo, questão de atraso de fala, alguma dificuldade de interação, questões de estereotipia, né, que são movimentos repetitivos. No TDAH, muito relacionado a minha criança é agitada, minha criança é muito hiperativa, minha criança é desatenta. Acaba sendo o carro-chefe das caixinhas. Como que eu posso perceber se eu tenho ou não TDAH? Isso é possível a gente saber? O TDAH, né, quando a gente fala do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tem um manual de psiquiatria americano, que é a 5ª versão retificada que a gente utiliza hoje. Tem critérios. Então, se preencher todos os critérios, a gente consegue fazer um diagnóstico mais assertivo. Alguns desses critérios que a gente tem que tomar muito cuidado é que os sintomas têm que ter iniciado abaixo dos 12 anos. É um dos critérios do manual. Então, na população adulta, nos adolescentes, se a gente não preenche esse critério, a gente não faz um diagnóstico correto do transtorno. Eu acho que é uma das maiores dificuldades na prática. Hoje a geração nossa é uma geração muito ansiosa, muito precipitada, muito imediatismo nas situações, um uso exagerado de tela, todo mundo não larga o celular, não larga a televisão, não faz atividade física, não dorme direito. Então não tem como você ter uma atenção boa, não tem como você não ter um movimento descoordenado. Então acho que se a gente não toma esse cuidado de pôr um pouco da casa em ordem primeiro, a gente não consegue falar do transtorno, né? Eu sempre pego isso muito no consultório. Anteontem eu estava lendo um artigo com 4.000 crianças e avaliando coisas simples. Quais que dormiam de 9 a 11 horas por dia, quais que ficavam menos de 2 horas de tela e faziam mais de 50 minutos de atividade física por dia. São 3 pilares básicos: sono, atividade e tela. Só 5% dessas 4.000 preenchiam esses 3 critérios. Então, se a gente não tomar esse cuidado dentro de casa primeiro, o diagnóstico cada vez vai ser mais assim, errôneo, vai ser um diagnóstico que a gente não teve esse cuidado de pôr a casa em ordem primeiro. Na dificuldade de atendimento, o senhor conseguiu adaptar bem com esse tipo de paciente? O senhor, quando você atender pela primeira vez um autista ou algum tipo de pessoa com deficiência, como é que foi para o senhor? Foi difícil? Foi uma coisa mais fácil de entender? Como é que foi para o senhor? Esse tipo de experiência? Cada paciente é uma experiência única, né? Tanto quando a gente fala do espectro, que é um espectro variável do autismo, como crianças típicas que não têm nenhum transtorno. A gente tem que saber individualizar esse atendimento. Porque cada criança é única, cada família é única, cada contexto é único.
Então, assim, as dificuldades nossas, eles vão esbarrar nisso mesmo, nas informações, como que é a assistência dessa família, qual que é o contexto familiar dela, a própria criança, como que a gente consegue ter essa troca com ela, arrancar as informações dela, se essa criança tem uma comunicação, se ela tem um cognitivo preservado. Então, são vários pontos que a gente tem que analisar para conduzir a consulta da melhor forma possível. Se você dar uma dica para alguma família, nessa questão de abordagem, de como tratar, como que você deixaria essa dica pro pessoal aí? Até como uma maneira bem de dica de convivência mesmo. Eu acho que nós temos uma fórmula mágica, uma dica certeira, assim, né? Eu acho que cada criança vai ter uma condição e a partir dela a gente vai ter que trabalhar essas habilidades. O que eu vejo muito, eu acho que esses 3 pilares hoje, eu sou pai, né? Sei dessa dificuldade de a gente alcançar essas metas, mas eu foco muito no consultório, no sono, atividade física e uso de telas. Eu acho que se esses 3 pilares estiverem bem alinhados, independente da criança ter um transtorno ou não, o prognóstico dela vai ser muito melhor, a evolução dela vai ser muito melhor, a qualidade de vida dela e da família vai ser muito melhor. Vou dar um pouquinho de assunto aqui, falar um pouquinho mais da vida pessoal do senhor. O senhor disse aí que é pai de gêmeos. Como foi para o senhor saber que quer ter filhos gêmeos? Então, minha primogênita, a Maria Júlia, ela tá com 10. As gêmeas têm 5. Em casa é só menina. É a Maria Júlia e as gêmeas é a Laura e a Luísa. Então, assim, quando a gente descobriu, né, minha esposa, a gente notou os sintomas da gestação. Foi o primeiro ultrassom, né, quando a gente confirmou pelo exame de sangue, foi fazer o ultrassom, a gente estava em Curitiba ainda. Eu lembro, fez o ultrassom, era uma projeção numa parede. Aí, na hora que passou o transdudor, já tinha 2 bolinhas lá. Né? Já tinha um conhecimento, falei, eita, tem 2 bolinhas ali. Aí a médica já deu os parabéns, falou, você sabia que era gêmeas? Mas não. E a gente não tinha história na família, né? Então, assim, foi uma surpresa agradável, né? Lógico que no começo a gente fica preocupado, sabe das possíveis complicações, né, de uma gestação gemelar. Então, a gente que é da área, né, a gente convive muito com isso, com a UTI neonatal. Mas aos poucos a gente vai entregando na mão de Deus, né, que Ele sabe o que é melhor pra gente. E a situação foi evoluindo de uma forma satisfatória. Nossa, assim, eu sou gêmeos. O pessoal só pergunta pra mim, mas você nasceu com a deficiência visual, com tecnologia, sua cognitiva é um pouco, né? O pessoal fala que tem um pouco de dificuldade mesmo, tenho mesmo, mas assim, o pessoal fala, mas isso você não teve nada, mas não teve nada. Como é que isso é possível? Uma pessoa nascer com a deficiência, gêmeos, e o outro nascer praticamente, vamos dizer, perfeito? Não, acho que a perfeição nunca vai existir, né, Edmar? Acho que quando a gente fala de condições gemelar, envolve muitas coisas. Tem que saber, né, se são gemelares univitrínicos, se era uma placenta só, se eram 2 placentas, bolsa, como foi todo esse processo de gestação, como que faz a gestação para essa mãe, e como que essas crianças nasceram de vitalidade, né? Então, a vitalidade, a idade gestacional, se foi uma prematuro, se foi um prematuro tardio, se nasceu a termo na hora certa, se essa criança precisou de cuidados em terapia intensiva, se não precisou. Então, isso tudo vai impactar nessa evolução da criança. São vários pontos que têm que ser analisados, né? Não são porque são gêmeos que vão ser idênticos, que vão ter sempre a mesma evolução. Às vezes, mesmo os gêmeos, né, que são idênticos, a evolução é completamente diferente. E é muito engraçado. A gemelaridade envolve muitas coisas. Fala em casa mesmo, são gêmeas, eu pego uma maçã, eu corto na metade, então metade para uma, metade para outra. Elas são completamente diferentes uma da outra. Uma é mais calma, uma é mais agitada, uma é mais tranquila, outra é mais irritada, uma tem mais facilidade em habilidades físicas, outra coisa mais da parte pedagógica, uma evoluiu melhor na parte motora, outra foi melhor na fala. Então a gemelaridade é um mistério aí pra gente, né? Acho que a gente fala de ser humano, vem a dupla de uma maneira única, mas cada um com sua peculiaridade. Deixa eu uma mensagem final, por favor, doutor Júlio. Foi bom bater esse papo com o senhor aqui. Não, agradeço muito, Edmar, o convite, né? Acho que é um bate-papo legal. Mas eu acho que o ponto-chave nosso é isso, né? Antes de falar de transtorno, falar de alguma condição, lembrar da criança, lembrar da infância, porque a gente não pode ter esses rótulos antes de saber que tem essa pessoa, essa criança por trás. Acho que a gente poder acolher, né, entender um pouco do sofrimento que essas famílias, que essas crianças sofrem, o apoio, né, a necessidade de políticas públicas em relação à inclusão. E eu acho que o que fica é isso, o cuidado, que a gente possa fazer tudo para essas crianças, né, evoluírem da melhor forma possível, com mais qualidade, e lá na frente serem adultos funcionais, com independência, autonomia, independente de qualquer situação. Aproveitar que o senhor falou aí no finalzinho mesmo aqui, antes de a gente poder encerrar,
Como que o senhor vê a base da inclusão hoje em dia no Brasil? Ela está acessível para todos? Então, realmente é uma inclusão ou é só uma seletividade? Eu acho que no papel ela é uma coisa, mas na prática a gente sabe que ela é totalmente diferente, né? A inclusão, ela tem que ser relacionada com a individualidade, com a peculiaridade de cada caso. Não tem como a gente ter uma inclusão igual para todo mundo, porque isso não é inclusão, porque cada criança, cada adolescente vai ter uma demanda, vai ter uma necessidade. Eu acho que tem que respeitar esse processo, entender ele, né, para a gente fazer essa inclusão verdadeira. É uma escola regular com profissionais capacitados, um suporte adequado. Então, acho que a gente tem muito, muito para evoluir ainda para ter essa inclusão verdadeira. Doutor Júlio, agradeço a sua participação aqui hoje com a gente, sua atenção comigo aqui hoje. Obrigado por participar conosco aqui no Pode Incluir. Eu que agradeço, Edmar. Foi um prazer esse bate-papo. Um abraço. Pessoal, se inscrevam no nosso canal aí, deixem o seu like, o seu comentário. Então, vocês aí, muito obrigado por acompanhar nosso canal aqui hoje. Esse foi o nosso bate-papo com o Dr. Júlio Musetti, aqui no nosso canal A Pai Passos.